Bom dia, 23 de janeiro, estamos aqui para nossa live espiritual. Um bom dia, uma excelente semana para você. Vamos lá começar a nossa semana já fazendo a nossa live espiritual para que nós possamos já, criar essa energia positiva. Bom dia, Jússi, bom dia, querida. Tudo bem com você? Vamos lá começar a convidar o pessoal para estar aqui nessa live, para que nós possamos aqui juntos falar um pouquinho. Bom dia, querida. Bom dia. Falar um pouquinho sobre o poder do louvor, né? A ação de graças que liberta, a ação de graças por tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Bom dia, Cristiane, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos convidar o pessoal para estar aqui conosco, para nós podermos fazer essa live aqui rapidinho, né? Para fazer essa live aqui rapidinho, mas também uma live necessária toda semana, esse nosso encontro aqui, para que nós possamos já começar a semana bem. Vamos convidar mais gente, vou mandar o aviãozinho aqui, gente, ó, vou começar a mandar o aviãozinho para as pessoas aqui, vamos acordar esse povo, vamos levantar esse povo para estar aqui, já junto conosco aqui logo pela manhã. Tô mandando aqui, gente, tô convidando o pessoal. Vamos lá, vou chamar esse povo para estar aqui conosco. Deixa eu ver. Vamos acordar todo mundo, vamos acordar esse pessoal, para que esteja aqui conosco nesse dia. Bora lá. Chamando todo mundo. Vamos lá, manda aí para pelo menos 50 pessoas, gente, esse aviãozinho, né? Que é o máximo que pode mandar. Não é? Bom dia, Solange, bom dia, querida. Olha aqui, tava enviando os aviãozinhos, já mandei aqui para 50 pessoas. É que o povo não acorda cedo, né, gente? Ou acorda e já vai trabalhar. Então vamos lá. Gente, o que eu quero falar para vocês hoje? Pedi uma palavra para Deus, porque, gente, hoje eu acordei pela misericórdia divina. Quem aqui acordou pela misericórdia? Porque, gente, ontem, não sei se vocês acompanharam meus stories ali, eu acordei cedo, aliás, meu anjo da guarda acordou cedo. Isabelle, tô falando aqui pro pessoal que hoje eu acordei pela misericórdia divina. Ontem eu acordei, não era 5 horas da manhã. Eu botei o relógio para despertar às 8, eu acordei, não era 5 da manhã. Hoje, gente, para levantar, não sei você, mas para levantar, para mim foi um parto levantar. Gente do céu, Nana, bom dia. Gente, hoje foi um parto levantar, hoje realmente foi um Deus me acuda eu acordar para fazer essa live. E é justamente aí eu pedi para Deus, Senhor, me dá uma palavra. Porque até ontem não tinha vindo nada, nenhuma palavra para eu falar. E aí Deus me disse, olha a palavra que Deus me deu. Bendirei continuamente o Senhor, seu louvor não deixará os meus lábios. Que está aqui na minha Bíblia, eu tô lendo, estava até destacado. Aqui tem mais um trechinho destacado, tá em Salmos 33. O Salmo de Davi, não é? Quando ele simulou alienação na presença de Ameleque e despedido por ele partiu. E ontem, por incrível que pareça, a palavra que eu estava lendo, bom dia, Jéssica, bom dia. A palavra que eu estava lendo ontem, eu estava também, estou fazendo a leitura diária da Bíblia, junto com o Instituto Hesed, e estava falando justamente de uma partida, não de Davi, mas estava falando de Jacó, lá atrás, né? Jacó, quando ele partiu, deixando, né? Partiu com as esposas dele, Lia e Raquel, e saiu da presença também de um homem que o fazia mal. Então, olha só, em tudo nós temos que dar graças a Deus. Gente, hoje olha para mim levantar, hoje foi para eu levantar, né? Mim foi parece meio índio, né? Para eu levantar hoje foi muito desafiador, E aí eu vou trazer para vocês aqui o que Deus tocou no coração. A obediência necessária. Olha só, as palavras que me vieram hoje, filha. Obediência, louvor, tá? Obediência, louvor. E teve mais uma palavra que Deus me falou que agora me fugiu, mas eu vou lembrar até o final da live, se for da vontade de Deus.
Porque a gente fazer a vontade de Deus, quando nós nos submetemos a fazer a vontade de Deus, o que quer dizer isso? Nisso, o que quer dizer fazer a vontade de Deus? É esquecer completamente a nossa. É fazer aquilo que Ele nos propõe a fazer. Então, para você que está aqui, se você fala assim, eu decidi seguir a Deus, se prepare para esquecer a sua vontade. Se prepare para não fazer aquilo que você quer fazer. Se prepare para fazer aquilo que você muitas vezes nem tem vontade de fazer. Quando nós decidimos seguir a Deus, é uma alegria o chamado, mas também muitas vezes pode ser um fardo. Por quê? Porque é fazer a vontade dele e aniquilar a nossa vontade. Porque muitas vezes a nossa vontade vai coincidir com a vontade de Deus, mas não necessariamente. Então, a decisão de você seguir a Jesus, de você fazer a vontade de Deus, significa aniquilar a sua vontade. E quem aqui está preparado para isso? Quem aqui de verdade está preparado para falar assim, eu renuncio à minha vontade, eu renuncio completamente àquilo que eu quero fazer para fazer a tua vontade, Deus? Gente, é um desafio tão grande, tão grande. É todo dia você olhar para aquilo que você gostaria de fazer e falar assim, Senhor, eu me coloco na tua presença e a minha vontade é essa, mas eu submeto a tua. E quando as coisas não saírem do meu jeito ou do teu jeito, é dizer assim, obrigado, Senhor, eu te agradeço. E eu bendigo o Senhor continuamente, o meu louvor não deixará os meus lábios. Bom dia, bom dia. A gente entrou aqui construindo negócio de sucesso, depois a Jéssica, Gislene, Eliane. Gente, vocês estão entendendo quando nós falamos assim, eu quero ser realmente um seguidor de Deus, de Jesus, é aniquilar a nossa vontade, é ser exatamente como foi o próprio Jesus quando ele fala assim, Pai, não é? Se puderes, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e em tudo eu continuarei bendizendo o Senhor. E nós olhamos na história da humanidade, as pessoas que realmente venceram o inimigo foram aquelas pessoas que se submeteram à vontade de Deus, que deixaram de fazer a sua vontade, submeteram a fazer a vontade única e exclusiva de Deus. Não é, Rosiane? Então, olha só, quando nós decidimos, quando nós optamos, porque Deus não impõe nada, né? Ele convida, são muitos os convidados, mas quase ninguém tem tempo, eu lembro sempre daquela música do Padre Zezinho, ele convida, porque Deus não impõe. Bom dia, Rosiane, querida. Então, Deus não impõe, Ele convida, e Ele convida de várias maneiras, tá, gente? Não pensa que Deus vai mandar um convite, uma carta, não é? Simplesmente Ele convida. Ele dá uma sugestão, vem e segue, né? E aí Ele dá uma sugestão como? Às vezes Ele convida através de um amigo, convida através de uma palavra, convida através de um vídeo desse, de repente você está passando por aqui e de repente você escuta, nossa, esse negócio me interessou. É um convite de Deus para você. Quantas vezes que nós estamos vendo alguns vídeos, né, e de repente uma palavra chama atenção e eu paro, opa, ali Deus está te fazendo o convite. Mas quando nós decidimos realmente fazer essa caminhada junto com Deus, esteja preparado para parar de fazer a sua vontade. Esteja preparado para falar, aniquilei a minha vontade. De agora em diante eu vou fazer só a vontade de Deus, somente aquilo que Ele quiser. Somente aquilo que Ele pedir, somente aquilo que Ele mandar. Gente, é obediência cega a palavra de Deus, Isabelle, é obediência cega. E essa obediência cega é fazer exatamente tudo o que Ele quer, aniquilando a minha vontade. Fazer a vontade de Deus é me submeter em tudo à vontade dEle, aniquilando totalmente a minha. Por quê? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, quando eu olho para essa palavra que me foi dada hoje, bendirei continuamente o Senhor. O seu louvor não deixará os meus lábios. Ou seja, em tudo dai graças a Deus. Esse foi o Salmo de Davi. Olha só. E aí ele diz, glorie-se minha alma no Senhor, ouçam-me os humildes e se alegrem.
Glorificai comigo o Senhor, juntos exaltaremos o seu nome. Procurei o Senhor, ele me atendeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olhai para ele a fim de vos alegrardes e não se cobrir de vergonha o vosso rosto. Vede, esse miserável clamou o Senhor e ele me ouviu. De todas as angústias ele me livrou. De todas as angústias ele me livrou. Essa é a palavra de Deus no Salmo 34. Ele é um salmo maior, que tem uma palavra também que é muito comum. Às vezes nós vemos até naquelas tirinhas, em algumas frases assim, né, de efeito. O anjo do Senhor acampa em redor dos que o temem e o salva. Mas para que isso aconteça, o que está escrito em seguida? Guarda a tua língua do mal, os teus lábios das palavras enganosas. Aparta-te do mal e faz o bem. Busca a paz e vai ao seu encalço. Os olhos do Senhor estão voltados para o justo. Esse Salmo 34, né, Gláucia? Bom dia! Esse Salmo 34, gente, eu até recomendo que vocês leiam, porque é um salmo do rei Davi, não é? E ele fala justamente desse livramento, é uma ação de graças de Davi pela libertação recebida. É uma ação de graças por toda a libertação que nós recebemos todos os dias, e que nós às vezes nem tomamos consciência. Quantas libertações eu tenho certeza que você recebe durante o dia. É que há um mundo espiritual que nós não vemos aquilo tudo que Deus nos livrou. Aquilo tudo que Deus nos livrou durante o dia, nós não temos uma noção, porque isso é no mundo espiritual que os nossos olhos carnais não veem. Então, olhando para essa palavra, o Salmo 30, tem algumas bíblias que é Salmo 34 e tem bíblia que é Salmo 33. Bom dia, Eliane e Vanessa, queridas, bom dia. Ó, eu tô olhando aqui na minha bíblia, é Salmo 33, porque essa é a bíblia Ave Maria. Mas tem bíblia que vai ser o Salmo 34, então se atente para isso, tá? Esse salmo, ele tá, ação de graças pela libertação recebida, é o Salmo de Davi, quando ele simula alienação na presença de Abimeleque, né? Então aí vocês vão ter, ele começa justamente com esse louvor: bendirei continuamente o Senhor, seu louvor não deixará meus lábios. Então só para vocês se situarem na Bíblia, para quem vai querer ler a Bíblia depois e ler esse salmo completo, porque ele tem 23 versículos. Mas é uma ação de graças que Davi faz pela libertação recebida. E quantas vezes nós recebemos libertações e nós nem lembramos de agradecer? E quantas libertações nós nem tomamos consciência de que fomos libertados? Então, gente, por que eu tô falando isso para vocês? Porque eu vou repetir novamente aquilo que eu falei. Quando nós decidimos seguir a Deus, quando nós decidimos, optamos por uma vida em Deus, quando nós realmente falamos assim, não, é isso que eu quero. Não quero mais as coisas do mundo, eu quero fazer aquilo que é vontade de Deus. Se prepare para poder parar de fazer a tua vontade. Porque dificilmente, principalmente quando nós estamos numa vida de pecado, a minha vontade coincide com a de Deus. Dificilmente a minha vida. Porque hoje ainda eu já tenho um tempo de caminhada. Lá atrás, as minhas vontades não coincidiam nenhuma com a de Deus. Nenhuma, praticamente. A minha vontade não coincidia nenhuma, praticamente, com a de Deus. Por quê? Porque eu estava numa vida muito mais de pecado. Porque eu estava numa vida muito mais desafiadora perante Deus. E eu tive que fazer um processo muito forte de perdão a mim mesmo, de pedir perdão, de me confessar, de entrar em comunhão com Deus, para eu começar a me afastar daqueles pecados que me afastavam de Deus. Bom dia, Elisângela. Então, quando eu estou numa vida de pecado, dificilmente a minha vontade coincide com a de Deus. Por quê? Porque eu estou fazendo as coisas do mundo. E pode não ser pecados grandes, não é? Porque também não precisa ser pecadões cabeludos. Mas aquele falar mal do outro, aquela murmuração, aquela reclamação, aquela preguiça, isso tudo é contrário à vontade de Deus. E ainda hoje, eu erro muito. Mas eu estou buscando cada vez mais que a minha vontade esteja ali alinhada com a vontade de Deus. Gente, mas hoje para eu levantar foi um parto. Sabe por que eu levantei para fazer a live? Em obediência a Deus, porque vontade eu não tinha.
Eu não tinha, gente, eu tava cansada. Hoje aqui em Maringá tá aquele tempinho meio de chuva, né? E ontem eu acordei muito animada, fui pra missa, fui pra academia, rezei meu rosário. Era 9 e pouco da manhã, eu tava lá na academia, eu já tinha participado da missa, rezado o rosário, feito as minhas orações, tomado um cafezão da manhã. Hoje eu não fiz nada disso. Porque eu tava cansada fisicamente, cansada mentalmente. E a minha vontade era ficar na cama. A minha vontade era ficar deitada, quietinha, ninguém me chamar. Só que aí Deus me disse, você tem um compromisso. Tá esquecendo? Tá esquecendo que você tem um compromisso, Anice? Então, eu tive que levantar, sabe assim, pela misericórdia de Deus. Hoje eu levantei em obediência a Deus. Porque a minha vontade era ficar na cama. A minha vontade era falar, não, gente, eu vou fazer essa live hoje não, gente. Era isso. Mas o Espírito Santo de Deus, o meu anjo da guarda, né, me lembrou, falou, Anice, live, minha filha. E ele me acordou às 5 e pouco, mas eu fiquei na cama assim, mas um desafio para levantar. E aí o Espírito de Deus me impelindo, levanta, levanta, levanta. Sabe aquela coisa? Era uma briga aqui. Por quê? Porque nós somos pequenos, nós somos falhos, nós somos humanos. E nós temos uma propensão ao pecado, né? À desobediência. Desde Adão e Eva, nós temos uma propensão à desobediência. Então, se você quer ter uma vida com Deus, nós temos que romper essa desobediência. E nós temos que obedecer ainda que a gente não queira fazer. Não é, Jana? Não é, Simone? Então, olha só. Essa busca de Deus, porque às vezes eu vejo muitas pessoas falando isso, como que eu vou ter uma vida de oração? É na persistência, é no dia a dia, é no pouquinho de oração todos os dias. Para que você vá rompendo e o inimigo vá desistindo de você, vamos dizer assim. Porque um coração perseverante, ele ganha o coração de Deus. Um coração obediente, ele ganha o coração de Deus. Agora, se eu sou um cristão inconstante, que eu faço um dia, outro dia eu não faço, aí eu faço mais um dia, eu faço 10 dias sem fazer, sem ter intimidade com Deus, como que eu vou estar ali junto com Ele? Como que Deus vai se agradar de um coração inconstante? Como que Deus vai se agradar de um coração que faz o que quer, conforme quer as suas vontades e não a vontade dele? Deus vai deixar de me amar? De jeito nenhum. Mas você há de convir comigo que ele não vai estar feliz. Porque imagina, um coração que é inconstante, que faz uma oração um dia e depois passa 10 sem fazer. Sabe aquele amigo que está te esperando e você dá o bolo nele 10 dias? Aí de repente você liga, lembra dele, precisa do amigo, fala, amigo, tô precisando de você. Aí o amigo vai, te socorre, aí depois você esquece mais 15, 20 dias de novo, depois você precisa de novo. Ou seja, Deus não é um remédio para você buscar de vez em quando, só para curar a ferida. Deus, ele é um remédio para você buscar enquanto a ferida não acontece. Como uma medida assim, não é preventiva e não paliativa ou não curativa depois. Deus, ele quer você o tempo todo. Ele quer uma vida de intimidade. E essa intimidade requer obediência. Essa intimidade, ela requer o quê? Abnegação da minha vontade. Então, é preparar para fazer a vontade de Deus, é falar, eu não vou fazer a minha. Pode ser que coincida a minha vontade com a vontade dele, mas não é certeza disso. Então, você já entra na caminhada sabendo que muitas vezes aquilo que você quer é justamente o que não vai acontecer. Por quê? Porque você está em vida de oração. Você está em vida de oração com Deus. E se você está nessa vida de oração com Deus, a vontade dele tem que ser suprema na sua vida. Agora, nisso eu posso me submeter à vontade de Deus para apresentar meus projetos? Deve. Você deve apresentar. Senhor, olha, a minha vontade é essa. Mas agora, faça-se a sua. Tá aí o Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso. Faça-se a sua vontade. Como ela é feita no céu, faça aqui comigo na terra. Né? E que eu obedeça a essa vontade. Porque o maior desafio nosso é obedecer à vontade de Deus. Não é entender o que Ele quer. O maior desafio não é ouvir a Deus. O maior desafio nosso é obedecer a Deus depois que a gente ouve o que Ele quer. Esse é o nosso desafio. E o desafio maior ainda é quando não sai da nossa vontade você ainda glorificar. Falar, bendito seja Deus porque não saiu do meu jeito.
Porque Deus não fez a minha vontade. Gente, muitas vezes nós não vamos compreender a vontade de Deus. Quantas vezes eu olho lá para trás e eu falo, hoje, tá? Hoje, graças a Deus que Deus não me deu o que eu queria. Porque se Ele tivesse me dado, tinha sido causa de perdição. Porque muitas vezes os meus pedidos não estão alinhados com aquilo que é a vontade de Deus. Eu faço os meus pedidos à luz da minha vontade, não à luz do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes os nossos pedidos são contaminados pelos nossos desejos, pelos desejos carnais, pelos desejos mundanos. Nisso, mas eu não posso pedir as coisas aqui? Claro que pode. Você pode pedir casa, você pode pedir carro, você pode pedir para Deus te abençoar o teu trabalho. Claro que pode. Mas é diferente quando eu apresento os meus pedidos e falo, Senhor, as minhas necessidades são essas, os meus pedidos são esses, só que faça-se a sua vontade. E quando Ele não fizer a minha vontade, eu falar, obrigado, Senhor. Esse é o nosso desafio. Pedir segundo a vontade de Deus, escutar o que Ele fala, obedecer o que Ele fala e depois ainda dar graças a Deus. Depois ainda dar graças a Deus. Por quê? Porque não saiu de acordo com a minha vontade, saiu de acordo com a vontade dEle. Então, esse é o convite que Deus está fazendo para você e para mim hoje. Dá graças por tudo aquilo que Ele tem te dado. E aquilo que Ele não tem te dado também. Porque muitas vezes é livramento e nós não vemos, porque tem um campo espiritual ao nosso entorno e nós, com os olhos carnais não conseguimos enxergar. Gente, está fazendo sentido para vocês aqui? O que eu estou falando está fazendo sentido para vocês? Porque muitas vezes eu não vou fazer, eu não vou querer, não é? Fazer a vontade de Deus. Muitas vezes eu falo, ah não, Deus, por caridade, por caridade. Esses dias aconteceu uma situação ali, a Gláucia está dizendo que sim. Se está fazendo sentido para vocês, gente, bota um sim aí, bota um joinha. Porque, gente, hoje, eu tô dando um exemplo simples hoje, de que eu não queria levantar para fazer a live, eu não queria, a minha vontade era ficar dormindo. Eu venho numa semana de muita batalha, gente, eu finalizei o cerco de Jericó a semana passada, foi um parto para mim, foi um parto finalizar o cerco de Jericó, no último dia do cerco de Jericó eu não tinha forças para levantar, eu tive que dormir um pouquinho, no meio da tarde, para vocês verem. Sorte que eu não tinha cliente para atender. Eu falei, gente, eu vou descansar 15 minutos. Eu botei o despertador 15 minutos, eu não tive força. Foi segunda-feira passada. Depois da live, né? Eu fiz a live com vocês aqui, trabalhei, atendi. Bom dia, prima querida. Eu deitei um pouquinho depois do almoço, porque eu estava muito cansada. E eu estava num combate, fazendo o cerco de Jericó. Já era o último dia, finalizou na segunda-feira da semana passada. E eu estava muito cansada mesmo. Quando chegou a tarde, atendi, né? Eu trabalhei aqui, fiz a live com vocês e tal. Chegou umas 2 e pouco da tarde, eu falei, vou deitar 15 minutos. Quando eu coloquei o relógio para despertar com 15 minutos, sabe tirar aquele soninho? E eu estava em jejum, foi depois das 3, agora eu tô lembrando. Eu estava em jejum, então eu estava numa campanha de oração e jejum, e o jejum, sabe, né, machuca muito o corpo, cansa. Então eu falei, vou deitar 15 minutos, gente, eu não tive forças para levantar. Quando o despertador tocou, eu desliguei e dormi mais 2 horas, porque eu estava tão cansada fisicamente, tão cansada desse combate espiritual, porque eu já vinha fazendo cerco, fazendo jejum e oração. Chegou no último dia, mas me deu uma baixa. Eu falei, meu Deus, parece que estava tão leve o cerco de Jericó e veio toda a carga espiritual, veio naquele dia. E aí, quando foi à noite, eu finalizei o cerco de Jericó e eu falei, eu vou fazer de joelhos. Foi mais de 2 horas, eu falei, o quanto eu aguentar, eu vou ficar de joelhos. E eu fiquei aí com quase 2 horas de joelho. Depois, no final, eu não aguentei, eu sentei, mas eu falei, Senhor, eu vou até onde der, mas eu vou até o final desse cerco. E colhi muitas graças, eu creio que foi assim, muita libertação. Só que eu venho num combate, essa semana de novo foi combate de novo. Eu tinha uma decisão para tomar e foi combate. E tá sendo combate.
Então, sexta-feira eu passei mal, sábado eu passei mal, ontem eu tava legal, vocês viram que quem acompanhou meus stories ali, eu tava animada, fiz um monte de coisa. Hoje foi pela misericórdia para acordar. Mas eu acordei e eu vim aqui pra live em obediência. Porque se fosse pela minha vontade, eu não viria. Porque são batalhas que nós temos. E eu tenho certeza que você está passando por uma batalha muito forte hoje. Nisso, e o que eu faço? Escuta o que Deus tem te falado. Obedece. Aniquila a tua vontade. E dá graças a Deus. É isso. Não tem outra coisa. É em tudo dar graças a Deus. Porque eu tenho certeza que você está passando por uma batalha não é à toa. E as batalhas são necessárias para que nós possamos fortalecer nosso espírito. Porque a carne é fraca. A carne é fraca, a vontade de ficar na cama é imensa. A vontade de desistir é imensa. Então fortaleça o seu espírito. Essas batalhas, elas vão te forjando e vão me forjando para ir para um próximo nível. Sim, somos testados. Olha a Luciana dizendo, foi um combate muito grande para mim, você sabe. Sim, Luciana. É combate. E por isso que nós temos que estar o quê? Alinhados com a vontade de Deus. Senhor, me sustenta nesse momento, porque vai ter momento que a única oração sua vai ser assim, Senhor, me sustenta. Me pega pela mão porque eu estou a ponto de desistir. Talvez é essa a sua oração hoje. Talvez a tua oração hoje seja, Senhor, segura na minha mão, firmemente, porque a minha vontade de desistir é grande. Talvez seja essa a sua oração. E bendito seja Deus por essa oração, porque você ainda está buscando a Deus. Quantas pessoas que desistem efetivamente e esquecem que tem um Deus do impossível, que tem um Deus que já derrotou gigantes, não é? Porque, gente, Deus ele vai agir no sobrenatural. Deus não vai agir no natural, esquece a razão. Ontem à noite eu estava fazendo uma oração com Deus e eu chorei litros. Eu sou muito chorona, tá? Eu não pareço, mas eu sou muito emotiva, eu sou chorona pra danar. Eu choro muito. E a minha oração ontem, mas sabe aquela oração que brota do coração assim? Que eu rasgo o coração diante de Deus? E eu me ajoelhei e depois eu sentei no chão, eu gosto muito de fazer oração sentada no chão do meu quarto. Coloco o tapete ali eu rasgo meu coração para Deus. Quando eu sento, então, Deus fala, lá vem. Eu acho que Deus fala assim, agora vai ser um negócio. Aí eu sento, geralmente eu pego lenço de papel, daquele rolo de papel, e para chorar mesmo, para chorar. Olha aqui, gente, quer ver? Esses lencinhos aqui, essas caixinhas de lenço aqui, não dá não, viu? Tem que ser toalha de banho para chorar. Eu choro, dói, mas ali eu rasgo meu coração. E geralmente quando eu faço isso, depois vem uma vitória muito forte. Vem uma vitória muito grande, porque eu rasgo meu coração e falo, Senhor, tem misericórdia. E eu faço como o pessoal do Antigo Testamento fazia. Eu gosto muito dos Salmos de Davi. Eu gosto muito porque Davi rasgava o coração para Deus. Davi, ele conversava com Deus, Davi, ele cantava para Deus, Davi, ele rezava, Davi, ele brigava. Ele falava, Senhor, escuta, não tá vendo, não? As minhas pelejas? Quantas vezes que, se você pegar os Salmos do rei Davi, é uma lamentação, é um murmúrio. Quantas vezes, se você pegar os Salmos, eu não vou ter aqui aqui, ó, premente apelo na aflição, 30, o Salmo 30, mas, gente, quantos salmos de Davi que tem aqui, que ele fala, Senhor, onde está, Senhor? Mas ele sempre faz um louvor, sempre, Davi faz um louvor. Então nós temos que louvar. A essência hoje dessa live é louvar, é glorificar a Deus, obedecê-lo, sim, escutá-lo, sim, mas glorificar por tudo, em tudo dá graças a Deus. Eu bendirei continuamente o Senhor, na alegria, na tristeza, na provação do que você está passando, né? Como nós conversamos outro dia.
Em tudo eu dou graças a Deus, porque eu só vou entender talvez lá pra frente o que Deus quer falar pra mim. Mas rasga o teu coração diante de Deus. Dobra o seu joelho e fala, Senhor, eu estou passando por essa e essa provação. Vem em meu auxílio e eu vou te glorificar. Eu já te glorifico pela vitória que virá, Senhor. Gente, é um desafio. Tem dia que é só pela misericórdia de Deus. E eu não sei qual batalha que você está enfrentando. Eu não sei qual é a batalha tua hoje. Você pode falar, nem você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei. Eu não sei. Mas como a luta colocando ali, Deus não erra. Deus não erra. Então, finalizando já essa live agora, que já passou do horário aqui, vamos colocar isso em oração. E eu senti de fazer uma oração, vamos fazer uma oração juntos, não é? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Senhor, me coloco diante da tua grandeza hoje, nesse momento. E eu sei, Senhor, que nesse momento tem pessoas aqui passando por grandes batalhas, Senhor, passando por grandes tribulações. Eu sei, Senhor, que as pessoas que estão aqui, e muitas daquelas que verão essa live depois, Senhor, elas têm vivido por um fio, Senhor. Então eu peço, na autoridade do meu batismo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor fortaleça esse fio, Jesus, para que ele não se arrebente. Que esse fio, Senhor, se torne um fio condutor do teu amor e da tua graça sobre essa pessoa, sobre a vida dela. Senhor, no poder do teu nome, na autoridade do meu batismo, eu clamo a tua presença, o Espírito Santo venha, desça sobre cada pessoa que está nessa live nesse momento. Senhor, derramai sobre cada um de nós o teu Santo Espírito, Senhor. Trazendo, Senhor, um renovo dos dons do teu Santo Espírito, Senhor. Renova em nós, Senhor, toda a força que nós recebemos pela unção do teu Santo Batismo. Renova em nós, Senhor, a tua graça, porque nós necessitamos, Senhor, que esse fio, Senhor, se torne um canal de graça para a vida de cada pessoa que está aqui e para a vida de cada um dos seus familiares, Jesus. Quantas pessoas pensando em desistir, Jesus, porque estão cansadas, Senhor, tem de misericórdia, olhar para essa pessoa nesse momento, Jesus. Oh, meu Deus, quanto combate, Senhor, quanta dor, quanta angústia, Senhor, arrancar essa angústia do coração, Senhor. Dá um renovo nessa esperança, Senhor. Misericórdia, Jesus. Misericórdia, Jesus. Tem de misericórdia dessas pessoas que tiram esse momento para estar aqui, Jesus, na tua presença, porque elas estão sedentas de ti, Senhor, e confiando que vai haver um milagre, Senhor. É isso que eu peço na vida de cada pessoa que está aqui, um milagre, Senhor. Um grande milagre de um grande Deus. Eu não espero menos que isso, Senhor. Eu espero um grande milagre, porque o Senhor é grande para fazer. Eu já te glorifico, Senhor. Nós já te glorificamos pelos milagres que aconteceram nessa semana ainda, Senhor. Que os nossos olhos vão ver ainda essa semana, Senhor, um milagre na nossa vida. Para que nós possamos testemunhar para a tua honra e glória, Senhor. Esse milagre há de acontecer. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu creio que Deus vai fazer um milagre na sua vida essa semana. Eu não sei o teu combate, eu não sei o que você tem pedido, eu não sei pelo motivo, talvez que você tenha até pensado em desistir, mas eu creio firmemente que Deus é poderoso para realizar. E eu já glorifico. E a hora que você receber o milagre, testemunha. Testemunha para a glória de Deus. Testemunha. Que o mundo está precisando de testemunhos de pessoas para continuar a viver, porque as pessoas estão muito adoentadas e sem força para viver. Então que você seja canal de graça, porque o teu milagre vai vir. Creia. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe os seus propósitos, que Deus te conceda a paz que vem dele, a felicidade que vem dele, a alegria que vem dele. Que ele renove as suas forças como as da águia. Que o Espírito Santo paire sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre os seus projetos, sobre os seus sonhos. Deus abençoe grandemente a cada um. Muito obrigado por essa presença, por estar aqui. E se você sentiu no coração, compartilhe essa live com mais alguém, ela vai ficar gravada. As minhas lives espirituais sempre ficam gravadas, tanto aqui como no canal do YouTube.
Para quem quiser se inscrever no canal do YouTube, tá lá Anice Nalim, tem lá acho que mais de 400 vídeos espirituais. Ouçam a cada dia, talvez naquele momento Deus quer falar com você através de um vídeo que tá lá, foi gravado lá 2 anos atrás, talvez. Que você seja esse canal de graça e que você se fortaleça cada dia mais para fazer a vontade de Deus, mas de toda forma, dai graças a Deus em tudo. Um excelente dia para você, uma excelente semana e obrigado por fazer parte da minha vida e de renovar as minhas forças também. Porque se não fosse por vocês em obediência a Deus, eu também não estaria aqui. Beijo, gente! Beijo!